Deixa eu chamar aqui o Dr. Wagner Gondim para a gente falar um pouco sobre o julgamento do Sérgio Moro. O que ocorre, gente? Nessa semana, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná, ele retoma suas atividades. E há a expectativa de que o Sérgio Moro seja julgado naquela ação de inelegibilidade que você já conhece. Só que tem um problema nessa ação, que ela pode criar uma jurisprudência bem curiosa, né? Porque qual é o ponto? O Sérgio Moro está sendo acusado de ter abusado do seu direito, de ter cometido crime, né, de abuso de poder político e econômico por ter promovido uma pré-campanha, por ter promovido uma pré-candidatura à presidência da República. Doutor Wagner, obrigado pela atenção, seja muito bem-vindo ao Meio de Brasília. Obrigado, Wilson. Boa tarde. É um prazer estar aqui no Antagonista e estar com esse público seleto aí do Meio Dia em Brasília. Wilson, o caso do Sérgio Moro é um caso um tanto quanto polêmico, especialmente quando a gente relembra a trajetória dele na Lava Jato e pode parecer uma situação de revanchismo. Mas a gente também precisa analisar a questão fora da polarização política, né? Primeiro ponto, a gente precisa saber e lembrar que as eleições, elas são extremamente importantes, o voto do eleitor é essencial para uma democracia, mas para se concorrer a uma eleição, todo e qualquer candidato, ele precisa cumprir as regras definidas pela legislação eleitoral. Qual que é o problema especificamente da campanha do ex-juiz e agora senador Sérgio Moro? Durante a pré-candidatura, né, ele não apenas se lançou inicialmente como presidente, mas ele teve uma quantidade de gastos que foi considerada pelo Ministério Público Eleitoral, pela Procuradoria da República, como excessiva. Foram aproximadamente 2 milhões de reais investidos. E aí, qual que é a problemática, né, pensando do ponto de vista da Justiça Eleitoral, sobre esse uso excessivo de valor e de dinheiro na campanha? Um dos princípios que rege o chamado processo eleitoral democrático é o que nós chamamos do princípio da igualdade de oportunidades ou de isonomia entre os candidatos. Então, quando você tem um candidato que gasta 2 milhões de reais, né, por meio do partido político para impulsionar a sua candidatura, especialmente numa pré-candidatura à presidência da República e depois muda para um outro cargo, para uma outra candidatura, você teve aí um prejuízo para a concorrência dos demais candidatos que não tiveram essa mesma exposição. Então, é por isso que a lei eleitoral, a lei complementar 64 de 90, ou seja, desde 1990, ela já prevê instrumentos para você coibir o abuso do poder econômico. Então, o problema não foi o fato do Moro ter se lançado como pré-candidato à presidência da República, mas o valor que foi investido para isso, né, em diversas ocasiões. E aí, o que se discute na ação é se esse valor gasto na pré-candidatura foi capaz de quebrar essa isonomia. Aí, alguns dados que a própria Procuradoria Eleitoral apresenta é que, enquanto só o valor que Moro gastou durante a pré-campanha, ele foi quase 60% do valor de muitos outros candidatos a senador no Paraná. Isso para a campanha inteira. E aí, qual que é o pulo do gato? E por isso que o TSE já vem firmando uma jurisprudência muito firme há muitos anos nesse sentido, né, de que os gastos excessivos na pré-campanha podem prejudicar a isonomia dos candidatos. Que é, se você vai se lançar candidato a um cargo, né, a qualquer cargo eletivo, existe um teto de gastos que é publicado para aquela eleição. Então, por exemplo, lá no Paraná se estabeleceu um teto de gastos de mais ou menos 4 milhões e meio. Esse era o máximo que poderia ser gasto por cada candidato. Somando-se os gastos que o Moro declarou na campanha, como a pré-campanha, que não entra em tese nos gastos da campanha, ele superou em 110% o valor máximo que poderia ser gasto. E é por isso que, na análise da Procuradoria, o Moro incidiu na hipótese de abuso do poder econômico, se colocando acima dos outros candidatos numa perspectiva de projeção da sua imagem pessoal. Então, esse é o ponto. E eu digo que existe uma jurisprudência firme do Tribunal Superior Eleitoral, porque o TSE, em diversos julgados, já seguiu no mesmo caminho. Tanto que a gente teve um caso em 2018 da ex-juíza Selma, que era apelidada de Moro de Saias, e ela também foi cassada e foi considerada inelegível por abuso do poder econômico por gastos excessivos na pré-campanha. Então, assim, nós tivemos casos em 2014 de deputados que foram eleitos pelo PP
e que foram cassados pela mesma situação. Então, é uma situação muito comum da Justiça Eleitoral quando você constata esse abuso. Esse que é o ponto, né, doutor? Porque o que ocorre? Eu não sei se a gente perdeu o contato, mas eu acho que não. Esse que é o ponto. Há uma discussão sobre jurisprudência em que você precisa ter uma linha muito bem definida para você estabelecer casos de cassação de mandato. E o TSE e as cortes regionais, por a tiracolo, elas têm mudado um pouco esse entendimento do que vem a ser casos de cassação de mandato. Então parece que agora temos aí quase um liberou geral e que para o cidadão comum parece mais uma perseguição necessariamente do que um momento de justiçamento, não é? Não, com certeza, Wilson. E é por isso que eu sempre falo que é importante a gente analisar os fatos do processo, né? Embora o parecer do Ministério Público Eleitoral não seja vinculativo, eu acredito que existem chances aí muito altas de que o TRE acolha a recomendação. E aí só um fato interessante, né? Que é que quem pediu, ou uma das ações que pede a cassação do Moro e a inelegibilidade, foi proposta pelo PL. Né? Na época, inclusive, segundo se diz, havia uma articulação do Moro com o ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar barrar essa ação, né? O que não resultou em nada, mas para a gente perceber que não é uma coisa apenas de revanchismo. A legislação eleitoral ela permite essa impugnação e essas ações de investigação eleitoral. Né? Então, a gente tem essa possibilidade. Óbvio que, aos olhos do eleitor, a gente sempre fica com essa pulga atrás da orelha, né? Mas eu prefiro acreditar na seriedade das instituições, sobretudo dos tribunais, que vão decidir, devem decidir de acordo com a jurisprudência que já foi pacificada. E, como eu disse, especificamente, né, nesse caso do abuso do poder econômico, existe uma jurisprudência mais firme nesse sentido. Que é diferente do caso do Deltan, por exemplo, que a gente discutia uma incidência ou não na lei de inelegibilidade. O caso do Moro os gastos que excederam o limite da campanha configuram o abuso do poder econômico. Essa é uma análise que vai ter que ser feita pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e, posteriormente, pelo TSE. Mas, né, pelo que o TSE já vem decidindo há muitos anos, eu acredito que a situação do candidato, né, e senador Sérgio Moro não seja muito favorável. Tá certo. Doutor Wagner, obrigado pela atenção mais uma vez, obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Meio Dia Brasília. Espero contar com a sua participação em outras edições do nosso programa. Muito obrigado, querido. Obrigado, Wilson. Eu que agradeço. Sempre um prazer. Tchau, tchau.